Irmãos, vamos agora abaixar mais uma vez nossas cabeças. Vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações. Deus tem um propósito na vida de cada um aqui hoje. Eu não conheço a vida de vocês, mas Deus conhece. Vocês não estão aqui hoje pelo mero acaso, mas estão aqui pela graça de Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, bondoso Pai, estamos aqui agora, ó Pai, mediante a Tua palavra, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos, ó Pai, vivê-la, ó Pai, e praticá-la, para a honra e glória do Seu nome, ó Pai. Sê conosco, ó Pai. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em dois textos. Nós vamos ler Lucas 22, 54 a 62, e depois João 21, 15 a 17. São textos bem conhecidos. Eu queria que você tentasse criar novamente na sua mente essa história, tentasse imaginar como ocorreu. Lucas 22, 54 a 62 diz assim: Então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo, assentado perto do fogo, fitando, disse: Esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de o galo cantar. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. João 21, 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque era a terceira vez que Jesus lhe perguntava, e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Irmãos, o tema dessa noite é: Deus não desiste de você. E para isso nós vamos falar um pouquinho da vida de Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um discípulo, Pedro era um pescador. Pescador naquela época, alguns acham que era a pessoa mais ignorante que havia, e não era. Pescador na época tinha alguma ciência, tinha algum conhecimento, ele conhecia os mares, conhecia os ventos, ele foi chamado. Pedro era um dos discípulos que tinha mais intimidade com Deus. Se nós vermos na Bíblia alguns textos que contam sobre passagens de Jesus com seus discípulos, na maioria delas Pedro é citado. E é engraçado que na maioria Pedro é questionado, Pedro é testado. Pedro era íntimo de Jesus. Pedro era líder dos discípulos. Pedro era um dos cabeças ali entre os 12. Pedro estava sempre na liderança. Pedro recebeu poder para fazer milagres. Jesus ungiu Pedro e Pedro fez milagres. Só que Pedro era um homem de muitas contradições. Eu costumo dizer que Pedro era um dos discípulos mais humanos que existiu. Porque os outros discípulos, a gente vê as histórias, eles são poucas falhas, são pessoas quase perfeitas. E Pedro não. Pedro se parece muito com a gente. Às vezes nós pensamos como Pedro. Às vezes nós
nosso coração bate como o de Pedro. Pedro era um homem de contradições. Quando Pedro foi chamado, estava pescando, chegou Jesus e falou: olha, joga a rede aí que vocês vão conseguir peixe. Pedro falou: peraí, a gente está pescando até agora, não conseguimos nada. Pedro foi incrédulo, só que ele resolveu jogar. E a hora que ele tirou aquela rede cheia de peixe, conta a Bíblia que Pedro se prostrou aos pés de Jesus e falou: Senhor, sai de perto de mim que eu sou pecador. Ao mesmo tempo que Pedro foi incrédulo, Pedro se dobrou aos pés de Cristo. Outra passagem também na Bíblia é quando Jesus fala: olha Pedro, olha meus discípulos, quem sou eu? E Pedro fala: olha, tu és o Cristo, Filho de Deus. Pedro reconhece a soberania de Jesus. E um pouco depois, quando Jesus fala para os discípulos: olha, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar, Pedro fala: não, para com isso, não precisa falar isso, não vai acontecer nada disso. O que Jesus fala para Pedro? Arrela-te de mim, Satanás, você é pedra de tropeço. Então Pedro oscilava, Pedro tinha algumas contradições que faz parte do ser humano. Pedro falava muito e depois pensava, era o contrário, o correto é pensar primeiro antes de falar. Uma passagem é quando tem a transfiguração, Pedro sobe, Pedro mais os discípulos, lá encontra aquele lugar maravilhoso, aquela revelação de Deus, e Pedro fala: olha Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui. Uma nós vamos colocar o Senhor, uma nós vamos colocar Moisés, e uma nós vamos colocar Elias. Pedro já queria resolver do jeito dele. Outra cena, quando Jesus ressuscita, Jesus vai lavar os pés de Pedro, o que Pedro fala? Não, eu não sou digno. De repente, Jesus fala: olha Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai tomar parte comigo. O que ele responde? Então lava tudo. Se o problema é lavar os pés, lava tudo. Então Pedro era um homem muito impossível. Naquele estudo dos temperamentos, Pedro é considerado o temperamento sanguíneo, E eu procurei, o que é esse sanguíneo? A gente escuta tanto falar. Então fala assim: olha, sanguíneo é a pessoa expansiva, otimista, mas irritável e impossível. Eu confesso para vocês que Pedro devia ser um cara bacana de você ter do lado. Pedro devia ser um cara que não tinha tempo ruim. Vocês querem fazer isso? Vamos fazer. Pedro devia falar muito alto, devia gesticular, devia ser um cara bacana. Só que quando Pedro estourava também, devia ser complicado, Eu imagino o Pedro aquele cara que gosta de brincar com todo mundo. Mas na hora que alguém brincava com Pedro, ele falava: pode parar a brincadeira, acabou a conversa. Pedro era um cara humano. Pedro era uma pessoa humana. Mas era uma pessoa usada por Deus. Era um discípulo. Só que nessa passagem que nós vimos aqui, nós vimos que Pedro chegou um momento da sua história que Pedro cai. Pedro cai. Digamos que o fundo do poço foi quando Pedro nega Jesus. Algumas atitudes de Pedro, algumas situações que colaboraram para que Pedro caísse. A primeira situação: Pedro tinha autoconfiança. Quando Jesus disse que ia ser morto, Pedro foi o primeiro a falar: ainda que eu morra, ainda que eu seja preso com o Senhor, não te deixarei. Irmãos, Pedro era autoconfiante. Pedro achava ser forte, mas era fraco. Muitas vezes nós, irmãos, somos autoconfiantes. Quantas vezes nós não falamos: Senhor, deixa comigo, fica sossegado aí, deixa que eu resolvo. E aí lá na frente a gente vê que não é nada disso. Uma das coisas que contribuíram para que Pedro caísse foi sua autoconfiança. Segunda situação: Pedro se considerou melhor que os outros. Tem uma passagem que Jesus diz o seguinte: olha, quando eu for, vocês vão ficar como ovelha sem o seu pastor. Vão ficar perdidos. Provavelmente vão se escandalizar. Pedro diz o seguinte, em Marcos 14, 29, Pedro diz: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro se considerava melhor que os outros. A conversa de Pedro foi mais ou menos o seguinte: olha, Senhor, realmente os seus discípulos aí, a turminha aí é meio fraca mesmo. Mas fica sossegado que eu estou com o Senhor. Deixa comigo. Eu sou ponta firme. Se todos se escandalizarem, o Senhor não fica sozinho, eu estou aqui. Pedro, muitas vezes, se considerou melhor que os outros. E nós também, muitas vezes,
nos consideramos melhor que os outros. Pedro foi incapaz de orar. Nós vemos na Bíblia aquela hora, quando Jesus está prestes a ser preso, ele leva os discípulos, para num determinado momento e fala, vem cá, acho que era Pedro, Tiago e João, se não me engano, vem comigo aqui para frente, eu vou orar, vocês ficam aqui. E eu li uma vez uma passagem do pastor Hernandes, ele colocou uma coisa muito bacana, ele falou, olha, ali, provavelmente, estava tendo a maior batalha do universo. Jesus, que diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A hora que volta, o que encontra? Seus discípulos dormindo. E quem que Jesus foi questionar? Pedro. Pedro, eu te deixo aqui, você não consegue ficar orando comigo, Pedro. E aí tem uma frase que diz, quando o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Quando o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Pedro não orou. Pedro, no momento que ele tinha que estar ali, Pedro não conseguiu segurar a onda, não. Aquele Pedro tão forte, tão amigo, tão impossível, não teve jeito. Pedro seguiu Jesus de longe. Quando nós lemos lá, Jesus foi preso, Pedro entra na casa do sumo sacerdote, e a palavra do Senhor diz, Pedro segue Jesus de longe. Irmãos, quantas vezes nós não seguimos Jesus de longe? Quantas vezes nós não queremos deixar de ter Jesus do nosso lado? Nós não queremos deixar de ter as bênçãos de Deus, mas seguimos Jesus de longe. Talvez essa foi uma das maiores falhas de Pedro. Pedro ficou seguindo Jesus de longe. E aí o que acontece? É o que eu chamo de fundo do poço. Pedro nega. Ele estava longe, seguindo Jesus e com as pessoas erradas. E aí começa aquela história, você era da turma dele. Não era, não conheço. Alguns dos evangelhos diz que pela terceira vez, Pedro chega a blasfemar. Pedro fala, não sei nem de quem vocês estão falando, não sei nem quem é esse. Porque Pedro seguiu Jesus de longe. Irmãos, muitas vezes nós cometemos esses mesmos erros. Nós confiamos em nós nos achamos melhores que os outros, e nós seguimos Jesus de longe. Mas nesse momento que Pedro nega Jesus 3 vezes, Deus faz uma obra na vida de Pedro. Deus faz um milagre incrível. Deus é misericordioso. Deus muda a história de Pedro. Nós vemos isso quando o texto diz que quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro olhou para o lado, e o que Pedro encontrou? Pedro encontrou o olhar de Cristo. Pedro olhou para o lado e viu de longe Jesus olhando para ele. Irmãos, esse olhar mudou a vida de Pedro. Esse olhar distante restaurou a vida de Pedro. Não era um olhar de condenação, não era um olhar de raiva, não era um olhar talvez de julgamento, mas era um olhar misericordioso. Esse olhar, irmãos, de Cristo penetrou no fundo da alma de Pedro e fez uma transformação imensa na vida de Pedro. Há um cântico muito antigo que diz assim, Jesus mudou a minha vida, nunca mais eu serei o mesmo. Quando eu olhei para a cruz, nele eu vi Jesus. Foi um minuto só do seu olhar, foi um minuto só, foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim encantou. Foi um minuto só do seu olhar. Irmãos, aquele olhar distante penetrou a alma de Pedro. E aquele olhar distante restaurou a vida de Pedro de uma maneira maravilhosa. Muitas vezes nós precisamos buscar o olhar de Cristo. Cristo está sempre do nosso lado. Cristo está sempre olhando para nós. Mas muitas vezes nós não viramos. E nós não vimos o olhar de Cristo. Nesse processo de restauração, conta a Bíblia, que quando Pedro viu Cristo, viu o olhar de Cristo, Pedro chorou, saiu dali daquele local chorando amargamente.
Eu imagino que naquele momento, irmãos, Pedro tenha se sentido o pior dos piores. Pedro talvez tenha se sentido, tenha o mesmo sentimento que Judas tenha sentido. Pedro se sentiu para baixo. Pedro deve ter ido para sua casa, deve ter chorado a noite inteira, não deve ter dormido. Deve ter passado um filme na vida de Pedro. Meu Deus, eu prometi fidelidade, eu prometi ser morto com ele, eu prometi não me escandalizar. E olha o que eu fiz. Pedro se arrepende daquilo. Pedro chora no seu leito. Pedro reconhece o seu erro. Pedro viu que tudo que ele tinha feito não devia ter sido feito. Pedro vê que o olhar de Cristo não era um olhar de condenação, mas Pedro se arrepende. Irmãos, não basta olharmos para Cristo se nós não nos arrependermos. Muitas vezes é cômodo ficarmos olhando para Cristo, mas tendo uma vida paralela. Não. Precisamos arrepender. Terceiro lugar, no processo de restauração. Conta a Bíblia que chega um determinado momento. Após Pedro ter encontrado o olhar de Cristo, ter se arrependido, Pedro, num determinado momento, desiste do seu ministério. Quando Jesus ressuscita, Pedro chega e fala: gente, eu vou pescar, vou voltar para o mar. Imagino que seria, Pedro só sabia pescar e pregar. Pedro sentiu o pior dos homens. Acho que ele imaginou: não sou digno de pregar. Para quem eu vou pregar? Eu não tenho mais credibilidade. Pedro falou: vou voltar para o mar. E Pedro tinha um poder de liderança tão grande que ele levou uma turminha com ele. Ele não foi sozinho para o mar, levou uma turminha com ele. Naquele momento, irmãos, Pedro desiste do seu ministério. Pedro desiste do seu apostolado. Pedro abre mão daquilo. E aí, mais uma vez, Deus age. Conta a Bíblia que eles estão pescando. De longe eles veem uma silhueta. E de longe grita: ei, tem peixe aí? Vocês estão pegando peixe? A turma fica meio desconfiado. Olha, joga as redes que vocês vão ter peixe. Eles jogam a rede de novo naquele momento. A hora que tira, vem cheio de peixe. Naquele momento, um dos discípulos fala: olha, é o Senhor, é o Mestre. Conta a Bíblia que Pedro sai pulando no meio da água. Larga a rede, larga barco, larga peixe e corre ao encontro de Cristo. A hora que Pedro chega lá, tem um banquete esperando. Jesus tinha preparado o banquete para os discípulos. Irmãos, Pedro tinha desistido de Cristo, mas Cristo não tinha desistido de Pedro. Jesus foi até os seus discípulos. Jesus foi atrás de Pedro. E ali conta que quando eles voltam para a terra, Jesus chama Pedro de canto. Estão ali comendo, num momento abençoado, e Jesus chama Pedro de canto. Pedro, vem aqui. Eu acredito que naquele momento Pedro falou: agora complicou. Agora ele vai falar para mim: olha, você é um cara fracassado, você é mentiroso, você é um cara que me traiu. Mas não. O que Jesus faz para Pedro? Pedro, tu me amas? Irmãos, esse é um Deus misericordioso, é um Deus maravilhoso. Pedro esperava um castigo, Pedro esperava uma repreensão. E o que Jesus pergunta para Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro responde: Senhor, eu te amo. Jesus não ficou satisfeito, falou de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. E pela terceira vez, Jesus fala: Pedro, tu me amas, Pedro. E aí Pedro, já talvez emocionado, talvez com seu ego lá embaixo, ele fala: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Ali Pedro se prostra aos pés de Jesus e fala: Senhor, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Talvez se Jesus não tivesse ido atrás de Pedro, se Jesus não tivesse fixado os olhos em Pedro, se Jesus não tivesse feito essas perguntas para Pedro, nós não estaríamos aqui hoje. Jesus restaurou a vida de Pedro. Jesus não desistiu de Pedro. Pedro foi transformado. E Pedro se transformou num pregador maravilhoso. Pedro restaurou a sua fé. Pedro restaurou a sua vocação. Pedro ficou cheio do Espírito Santo. E Pedro passou a pregar como nunca.
Deus não desiste de você. Muitas vezes nós desistimos de Jesus. Irmãos, essa mensagem não é para quem está desviado. Essa mensagem não é para quem está longe da igreja. Essa mensagem é para mim e para você. Muitas vezes nós, como crentes, como servos, nos acostumamos. Fica cômodo demais ficar seguindo Jesus de longe. É muito cômodo. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas essa negativa foi o fim. Um abismo gera outro abismo. Para Pedro chegar nisso, Pedro cometeu vários erros. Muitas vezes nós ainda não negamos Jesus, mas estamos no caminho para negar. Mas Deus não desiste de nós. Eu quero que você abaixe sua cabeça agora. Nós vamos escutar um cântico, depois nós vamos orar mais uma vez. Esse cântico fala um pouquinho sobre isso, sobre esse olhar de Jesus. Abaixe sua cabeça, faça desse cântico uma oração. Entregue sua vida a Jesus. Fale para Jesus: Jesus, eu estou te vendo de longe, Senhor, eu quero te ver de perto. Senhor, eu preciso do Senhor aqui comigo. Fica comigo, Senhor, volta para mim. Me leva para ti, Senhor. Faça desse cântico uma oração. Peça para que Deus restaure a tua vida, restaure a tua fé. Jesus restaurou a mente de Pedro. Jesus restaurou a memória de Pedro. Jesus restaurou os sentimentos de Pedro. Jesus restaurou a vida de Pedro. Pedro volta a ser um grande líder. Pedro ora. Pedro está cheio do Espírito Santo. Pedro se torna o grande pregador da igreja. Irmãos, você pode ser restaurado. Jesus não desiste de você. Às vezes nós estamos numa zona de conforto. Às vezes perdemos o primeiro amor. Cristo te quer de volta. Cristo te quer no ministério. Procure o olhar de Cristo. Um olhar que transforma, um olhar que restaura, um olhar que modifica. Santo Deus, bondoso Pai, o Senhor conhece o nosso coração. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nós sabemos a nossa dificuldade, nós sabemos as nossas limitações, mas nós cremos num Deus que é grande. Nós cremos num Deus que está acima de tudo e de todos. Senhor, capacita-nos, Senhor. Incomode-nos, Senhor, para que possamos ser restaurados, para que possamos buscar o Teu olhar, ó Pai, e para que a nossa vida seja uma vida de louvor e adoração para a honra e glória do Teu nome. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe cada um de vocês.